E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar do meu livro preferido, Senhor dos Anéis, é isso mesmo. Muita gente pediu pra eu comentar desse livro aqui, por que é o meu livro preferido, e eu vou comentar com vocês 5 motivos do porquê que eu acho que você deveria ler esse livro aqui também. Fundamentalmente, por que ler Tolkien, por que ler Senhor dos Anéis. E a ideia é não seguir muito um roteiro aqui, é muito mais conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com esse livro aqui. Então, vamos lá. Primeiro, para começar essa trajetória, Senhor dos Anéis não foi o primeiro livro que eu li de Tolkien. Eu li o Hobbit quando eu ainda era bem moleque, eu não lembro exatamente a minha idade, mas eu lembro que eu não gostei tanto assim. Eu lembro que eu já gostava muito dos filmes do Senhor dos Anéis, e eu já tinha visto, assim, incontáveis vezes. Só que eu acho que acabou que eu não gostei tanto de O Hobbit, principalmente porque não era Senhor dos Anéis. O Hobbit é o Hobbit. E na época não tinha filme do Hobbit ainda também. E eu acho que eu fiquei vendo o Bilbo muito mais como aquele velhinho que aparece no Senhor dos Anéis, que ajuda o Frodo. E o Hobbit ele tem outra pegada. Ele é um livro um pouco mais infantil. A própria leitura é uma leitura um pouco mais leve. E eu não sei, mas aquela primeira leitura não me fisgou. Passaram-se anos. Eu tinha muita vontade de ler O Senhor dos Anéis, mas eu enfiei na minha cabeça que eu queria ler uma versão em inglês. E eu acho que essa decisão empurrou muito essa minha leitura. E a primeira dica, né, que eu dou é pra você ler a edição que você tiver aí. Passaram-se muitos anos, um dia eu tava explorando um sebo e eu me deparei com essa versão aqui. Eu não aguentei, comprei o livro, comecei a ler e foi a melhor leitura que eu fiz na vida. Eu acho que essa lição de comece com o que você tem, eu acho que essa é uma pergunta importante porque muitas pessoas quando elas vão ler Senhor dos Anéis se perdem com várias edições que existem do livro. Eu mesmo tenho várias edições aqui e muitas vezes a gente fica nessa de não, eu quero ler em inglês, não, eu quero ler a melhor edição. Eu acho que uma das mais completas, se você estiver procurando uma edição, ainda é essa preta aqui, que deve estar lá na casa dos R$ 100, cento e tantas, que ela tem muitas ilustrações, por muito tempo foi uma das mais completas. É um box que está dividido ali em 3 livros, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, que na verdade é um livro só. No filme dividiram em 3, em vários livros eles dividem em 3, mas é um livro só, O Senhor dos Anéis. E tem muita gente que prefere assim porque é mais fácil de ler. Tem alguns mapas coloridos nesse livro, tem outros detalhes coloridos nesse livro. E a gente tem uma versão que é essa versão ilustrada, que é a versão mais nova que a HarperCollins lançou. Eu acho que essa sim é uma das mais completas. E no tempo agora que eu tô fazendo o vídeo, ela tá por volta aí dos R$ 300. Preço mais salgadinho. E eu tô falando pra você começar com a que tem, porque às vezes você pode ler isso num e-book. Se você entrar numa livraria, tem essas edições novas agora, que são edições de livraria que são mais baratas. Tem as edições de capa da série, que às vezes você encontra com descontos muito bons. Tem alguns calhamaços assim também. Então pega uma edição que estiver mais perto de você. Tenha uma primeira experiência com qualquer uma dessas edições aí. E aí se você gostar, no futuro você pensa em comprar, em colecionar outras edições. Mas não se apegue muito a isso. Porque no fim o principal é ler a obra mesmo. E se você acabar gostando assim que nem eu, você vai ler mais de uma vez, aí você lê em outra edição. Então não fique preso a isso, não se preocupe muito com isso. Eu acho que um dos motivos interessantes para você ler essa obra aqui também é para você aprender a ler coisas difíceis. E aí eu tenho um comentário muito interessante. Porque quando eu fui ler esse livro, e na verdade, sempre que eu falo desse livro, muitas pessoas já se assustam porque acham que O Senhor dos Anéis é uma leitura muito difícil. Na verdade, todo mundo na minha volta dizia que era difícil, e eu tô esperando até hoje ser uma leitura difícil, porque eu comecei a ler e falei, alguma hora ele vai ficar descrevendo uma árvore aqui sem fim por 2, 3 páginas, e eu não encontrei isso. Na verdade, eu fui curtindo a história ao longo do tempo. Eu também tenho um histórico um pouco complicadinho aí, porque no outro livro que eu li, O Médico de Homens e Almas, tem um trecho que, se eu não me engano, ele descreve uma tempestade se formando por 2 páginas. E é um dos meus trechos preferidos do livro. Eu acho que o autor desse livro descreve muito bem esses eventos acontecendo muito detalhadamente. E acho até que se ele passasse mais tempo descrevendo as coisas no livro, eu ia gostar ainda mais do livro do que eu gostei. Mas no Tolkien eu não senti essa dureza. É claro que é uma linguagem um pouco mais difícil. E é uma história mais densa. Mas acho que foi justamente isso que fez eu gostar tanto do livro assim também. E acho que o ponto aqui é que muitas vezes a gente desiste antes mesmo da gente testar. Antes de descobrir se a gente gosta ou não desse estilo. E às vezes é justamente uma leitura um pouco mais difícil, uma leitura que vai te desafiar, que justamente é a leitura que te engaja. Uma outra coisa de ler Senhor dos Anéis, e que eu acho que é um motivo muito importante pra você ler esse livro também, é porque essa obra aqui mudou a minha visão de mundo. Eu acho que não só a mim, mas em Senhor dos Anéis a gente tem as raízes de muitas histórias de fantasia. Muita gente bebeu dessa fonte aqui. E principalmente com jogos ou com outras histórias que a gente vê de coisas novas que acontecem hoje em videogame, em série, anime, filme. Muitas vezes esse universo ele é muito raso. Na verdade, eles parecem profundos, mas quando a gente explora ali, parece que a gente bate nessa parede invisível.
Eles jogam um mapa antigo ali que não tem muitos detalhes. Eles jogam uma genealogia ou uma história que, se você se aprofundar, não leva pra muita coisa. E com Tolkien, a verdade é que a gente fica muito mal acostumado, porque é muito diferente o nível de complexidade que Senhor dos Anéis alcança, e que o mundo, que a Terra-média alcança, e que a gente acaba vendo que várias outras histórias mimetizam essa profundidade aqui. E eu acho que é uma sensação muito gostosa, porque quando você tá lendo essa história pela primeira vez, e eu já vou te dizer aqui, mesmo que você, assim como eu, adore os filmes, ou goste da série, ou tenha consumido Senhor dos Anéis por alguma outra fonte, quando eu fui ler o livro, tinha muita coisa nova que eu não tinha visto em lugar nenhum. Mesmo entre pessoas que produzem conteúdo sobre Senhor dos Anéis, tem muitos detalhes que, se você ler o livro, você vai descobrir pela primeira vez. Até porque muita gente não dá conta de falar de tudo. Tem muitas partes da história que a gente esquece, ou que a gente não dá a luz que ela merece. E essa é uma diferença absurda, porque lendo o livro, tinha momentos em que eu sabia pra onde a história ia, porque eu já tinha visto o filme de cor. Mas aí eu via um capítulo inteiro ou uma mudança inteira de algo novo na história que eu não tinha visto em outro lugar. E isso vai te dar chance pra mergulhar e aprofundar ainda mais, e conhecer essas outras versões do livro também. É claro que, se você for prestando atenção, muita coisa vai passar batida. É tipo que nem ver Attack on Titan pela primeira vez. Você fica tão preso em ver aquilo e imaginar como vai ser a história, que mesmo se você ver uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, você vai encontrar elementos novos ali. E vai entender pontes que antes você não conseguia enxergar. E se você mergulhar um pouco nesse mundo, você vai acabar até reconhecendo muitos elementos de outras histórias que a gente viu em Senhor dos Anéis. Mas é só puxar uma cronologia básica e ver que muitas dessas coisas foram feitas depois dessa obra. E talvez por influência direta. Que nem a gente já vê autores como Martin de Game of Thrones, que é conhecido por matar muito personagem, que diz que se inspirou em fazer isso porque Tolkien fez em O Senhor dos Anéis. Ou até estruturas de magia, ou histórias de narrativa, classes inteiras de D&D, muitas referências de RPG que beberam dessa fonte. E talvez olhar para a obra que inspirou isso tudo faça ligar muitos pontos na sua cabeça. E é claro que isso não para só na fantasia. Mas indo para outro sentido aqui também, eu acho que um dos motivos para você ler Senhor dos Anéis é justamente para você criar cancha, para você ter a habilidade de ler coisas mais pesadas do que essa obra aqui. Na real, ler Tolkien é um treino pra ler outras coisas. E aí eu vou falar a real aqui pra vocês, tá, pessoal? Porque se você acha Tolkien difícil, se isso aqui for um portão inacessível pra você transpor, existe um mundo inteiro que você vai ficar bloqueado de conhecer. O Senhor dos Anéis te pega pela mão. Ah, Eduardo, não consigo imaginar o personagem. Pô, tem os filmes. Ah, Eduardo, não entendi uma parte da história. Joga no YouTube aí que tem um monte de vídeo explicando. Ah, Eduardo, não entendi o texto. Lê de novo. Você vai encontrar muito material de apoio para te ajudar nessa leitura. E na real é que existe um universo, na verdade, universos para você explorar que não são nem de perto organizados como a Terra-média é. E se você não desenvolver a habilidade, tanta habilidade mental de conseguir sentar, se concentrar, sustentar a atenção e fazer uma leitura dessa, tem um repertório, um glossário básico de entender as palavras que tá ali dentro, de você, com você mesmo, superar essas barreiras de falar, acho que eu não consigo ler, dessas dificuldades do livro mesmo, sabe? Momentos em que é um pouco mais carregado, momentos em que às vezes você não tá tão afim de ler. É muito difícil você encontrar alguém que leu isso aqui numa sentada. E assim, né, que sentada é essa? Quem que lê isso aqui numa só? Isso aqui não é um Reels, não é um vidinho que você resolve simplesmente. Se eu não me engano, a primeira vez que eu li esse livro, eu levei 2 ou 3 meses. E muitas leituras vão ser assim. Mas para além dessas habilidades do leitor, que você pode desenvolver através dessa leitura, existem coisas mais antigas que O Senhor dos Anéis. Existem outros universos em que talvez você não vai ter essa curadoria, em que talvez não vai ser tão acessível assim. Talvez você não tenha um índice ou não tenha uma base de fãs tão boa para conseguir te explicar as coisas. Você vai ter que minerar muito mais para conhecer isso. E às vezes a gente fica tão acostumado a ver aquilo que é bem mastigadinho, aquilo que é hiper palatável, aquilo que é feito para você entender de primeira, que se você prestar atenção, parece que é quase tudo a mesma coisa. E tem muita coisa de qualidade extremamente alta. E que vai exigir de você essa barreira. Isso tanto na leitura quanto na vida. Criar cancha, você pegar e correr atrás daquilo que você quer. E às vezes usar Senhor dos Anéis como escada. Desenvolver habilidades em algo que ele pode aparentar ser difícil. Para muitas pessoas é difícil. Mas ele pode te elevar, te desenvolver para um nível e acessar coisas que talvez sem esse treinamento você não conseguiria. E essa aqui pode ser a chance. Porque muitos livros clássicos, tanto clássicos russos, clássicos aqui do Brasil,
ou livros com uma densidade histórica muito maior, eles não te pegam pela mão desse jeito. Vai ser bem mais difícil. Vai te exigir muito mais. E esse é um diferencial absurdo em um país que lê tão pouco. São habilidades como essa que pode levar você muito pra frente. E pode começar justamente com algo que parece meio bobinho, mas que não é. E se eu tivesse que dar um motivo maior, por que ler Senhor dos Anéis? É simplesmente porque é bom. E quando eu falo que é bom é até pouco, né? Porque tem muita coisa boa. Mas muitos leitores que tiveram experiências em diversas categorias e com diversos livros concordam que essa obra aqui, ela é muito boa. Tanto em popularidade quanto em complexidade. É claro que não é um livro para todo mundo. Ou talvez numa primeira vez em que você tenha contato com ela, bata em você que nem o Hobbit bateu pra mim pela primeira vez. Muitos anos depois, eu reli o Hobbit uma segunda vez. E aí eu amei, aí eu tive a experiência que eu vi que tantas pessoas tiveram. Mas foi depois de ler O Senhor dos Anéis. Pra mim foi desse jeito. E talvez esse livro ele possa fazer uma função semelhante. Ele é uma ótima porta de entrada pra fantasia. Ele é um calhamaço gigantesco. E vai que tu descobre que você é uma das pessoas que gosta de livro grande assim também. Boa sorte. Mas ele pode te ensinar isso. E acho que se você for dar uma chance pra fantasia, essa daqui seria a chance. É o meu livro preferido. Já li muita coisa. Quero ler muito mais, mas acredito que vai continuar sendo. Acho que esse é um papo muito mais pra quem nunca leu, mas que também pode fazer muito sentido se você já leu essa obra aqui também. Eu inclusive já li algumas vezes, e se você já leu faz muito tempo, tomara que tu dê a chance de ler de novo, porque eu acho que você merece. Me diz aqui nos comentários, pessoal, que outros livros vocês querem que eu comente aqui. E não esquece de deixar um like e me seguir. Até nosso próximo vídeo e tchau, tchau.